Tenho aqui na minha questão 21, né, a análise de termos e orações. Vamos lá? Tá pedindo a incorreta, amor. Incorreta. Ok? Então, toma cuidado para não comer mosca nessa hora. Deixa marcado aí o que tua banca tá pedindo. No trecho, as ondas de um micro-ondas que também não prejudicam a saúde. Gente, esse que é um pronome relativo. Pode ver que retoma aqui as ondas de um micro-ondas, né? Tanto que está no plural aqui, ó. O que é que não prejudicam? As ondas de um micro-ondas. Esse aqui é um pronome relativo. Toda vez que você tiver um pronome relativo introduzindo aí uma oração, né, obviamente, tenha certeza, meu amor, você está diante de uma oração adjetiva. E aí, definido que é uma oração adjetiva, basta que você se lembre de duas coisinhas. Quer dizer, uma coisa que resume. Se a tua oração estiver isolada por vírgulas, ela é uma oração adjetiva explicativa. Se ela tiver sem vírgulas, ela é restritiva. Tchau e benção. Aqui está dizendo que é explicativa, o que está correto, porque eu tenho uma vírgula aqui. Então, essa está fora, porque eu quero é incorreta. Vamos continuar. No trecho, a maior parte dos roteadores ficam a mais de 1 metro do utilizador. O verbo destacado concordaria corretamente com o sujeito a que se refere, caso também estivesse no singular. Opa, aqui a banca misturou com concordância verbal. E sim, meus amores, nesse caso, eu tanto posso deixar ficam como fica. Professora, como assim? Posso deixar dos dois jeitos? Posso, porque o meu sujeito, ele é composto, na verdade ele é constituído, a palavra melhor, ele é constituído por essa expressão, a maior parte de. Toda vez que o teu sujeito for constituído de, a maior parte de, uma parte de, grande parte de, a maioria de, a minoria de, toda vez que isso acontecer, você vai ter dupla possibilidade de concordância. Você pode concordar com o núcleo, deixa eu até apagar aqui para te mostrar. Você pode concordar com o núcleo, por exemplo. Oxente, voei aqui. Cadê? Pronto. Você pode concordar com o núcleo, nesse caso a palavra parte, ou você pode concordar com a expressão preposicionada dos roteadores, que é o adjunto adnominal, perdão. Então, eu tanto posso dizer, ó, roteadores ficam, como parte e usar fica. Não tem problema nenhum. Eu posso dizer, a maioria dos alunos fez a tarefa, o fez concordando com maioria, como eu posso dizer, a maioria dos alunos fizeram a tarefa, concordando com os alunos, não tem o menor problema. Então, gente, se item tá certo e eu quero o errado, letra B tá fora. Letra C. No trecho, as ondas eletromagnéticas capazes de alterar as células e prejudicar a saúde são aquelas que possuem um comprimento de onda inferior ao da luz visível. Tá dizendo, galerinha, aqui que a expressão destacada é uma oração adjetiva restritiva. Sim, eu tenho o que como um pronome relativo. Então, são aquelas as quais. Pode perceber que o que retoma aqui, né? Aquelas as quais. Tá na dúvida se o teu que é um pronome relativo? Faz essa troca. Troca o que por o qual, a qual, os quais ou as quais. Conseguiu? Ele é um pronome relativo. Então, eu tenho aqui um pronome relativo, logicamente a oração então é adjetiva, como a gente já conversou, e se ela está sem vírgula, ela é restritiva. Então, tá fora, eu quero incorreta. Então, sem nem ler, já estou sabendo que é essa daqui, né? Mas vamos analisar? Um comprimento de onda superior às ondas de raio. Está dizendo que a expressão destacada é um objeto indireto. Meus amores, deixa eu te dizer, sem muita polêmica aqui, nunca que são objeto indireto. Objeto indireto e objeto direto são complementos verbais, complementos de verbo. E aqui eu tenho um complemento de um adjetivo superior a algo, ok? Então, deixa eu te dizer. Complemento de verbo é que é objeto direto ou objeto indireto. Complemento de verbo. Mas aqui eu tenho um complemento, não tenho de verbo, eu tenho um complemento de um adjetivo. E toda expressão que complementa um adjetivo, ela é um complemento nominal, ok? Então, letra D, né, é a minha incorreta. Gente, estamos aqui diante da questão 22 e ela está pedindo a incorreta.
Então, mais uma vez, toma cuidado, tá? Toma cuidado, deixa marcado aí, explícito, né, o que está sendo pedido para você não errar a questão. Olha, errar a questão sabendo é a treva, viu, minha gente? A pessoa errar quando não sabe já é ruim. Imagina errar sabendo, né? Porque deu vacilo no enunciado. Então, por favor. Letra A. No trecho. O elevaram até a ranhura para que fosse descrevendo a paisagem. Gente, para que finalidade, ok? Apareceu teu para que, eu estudo para que a aprovação venha, eu faço isso para que o meu Instagram cresça. Aproveita, gente, segue aí meu Instagram, @professora Denise Carneiro. Tudo friamente calculado, viu? Para fazer minha propaganda aqui inserida na aula, porque eu não sou besta, né? Aproveita, né? E já atualiza aí, dá uma seguidinha lá. Olha só. Então, eu tenho aqui, galerinha, esse para que indicando finalidade. E se eu tenho finalidade na jogada, pode ter certeza, a oração é adverbial. A única oração que expressa a finalidade é a adverbial final. Então, tá fora, não é objetivo indireta. Justamente esse o meu gabarito. Letra A. Deixa eu só ler rapidamente as outras contigo. No trecho. Gostam até que alguém lhes conte mentiras. A gente não já combinou, amor? Não já? Que esse lhes é objeto indireto? Olha aqui. Tudo belezinha? No trecho. Em vez de vê-los projetados numa tela, o termo destacado é objeto direto. Sim, galera. Olha, toda vez que eu tiver o O, o A e os seus variantes, tá? O que significa também los, las, ou ainda, deixa eu só apagar para ficar um efeito massa, né? Porque você já vai acompanhando aqui. Ou ainda, nó, nas, tudo isso aqui, né, vai expressar objeto direto, tá bom? Então, justamente o que está acontecendo aqui. Ver quem? Vê-los. Letra D. Naquele tempo, descobri que todo mundo gosta que alguém conte histórias. Gente, olha que coisa linda, um momento aqui, pleno, vamos analisar essa oração. Descobri que todo mundo gosta que alguém conte histórias. Posso ou não posso dizer descobri isso? Descobri isso. Posso. Gente, eu tenho um que aqui, toda vez que o teu que puder ser substituído, né? Na verdade, toda oração que ele encabeça for substituído por isso, conseguiu trocar por isso, conseguiu trocar esse que por isso, significa que é uma conjunção integrante. E conjunção integrante, então vamos, mais uma vez, pronome relativo, como é que você vai identificar o que como pronome relativo? Trocando por o qual ou a qual. Joia. E para saber se é conjunção integrante, trocando por isso, tá bom? Então, ó, naquele tempo descobri isso. O que é que você vai fazer para analisar essa oração iniciada pelo que? Olha que coisa mais fofinha. Vou cortar aqui. Você vai analisar primeiro o que você tem antes do tracinho, que a gente vai chamar de oração principal. O que vem depois é a oração subordinada. A partir do que é a tua oração subordinada. Se é uma oração subordinada iniciada pelo que, conjunção integrante, com certeza é uma oração subordinada substantiva. Por quê, professora? Porque começa com conjunção integrante. Toda oração iniciada com conjunção integrante, ela é subordinada substantiva. Então, olha só. As orações subordinadas substantivas, gente, você as acha olhando para a principal e perguntando: o que é que está faltando aqui? Porque a oração subordinada substantiva, ela é aquilo que falta na tua oração principal. Ela é aquilo que falta na principal, ok? Então, me diz uma coisa. Naquele tempo, no adjunto adverbial de tempo, né? O teu quando. Não vai interferir em nada aqui. Descobrir. Quem é que é o sujeito de descobrir? Eu. É o sujeito eu, sujeito oculto. Todo mundo concorda comigo? Sujeito eu, sujeito oculto. Joia. Então, eu tenho aqui, eu descobri. Me diz uma coisa. Se você perguntar, descobriu o quê? Tem ou não tem uma resposta nesse teu período? Tem ou não tem uma resposta? Tenho. Tá aqui, ó. Descobri isso. Tá aqui minha resposta. Percebe que isso é o complemento do verbo? É ou não é o complemento do meu verbo? É. E está com ou sem preposição? Sem preposição.
Então, gente, isso aqui tudo é um complemento de verbo sem preposição. Me diz uma coisa, o que é um complemento de verbo sem preposição? Um objeto direto. Descobri o quê? Descobri isso, um objeto direto. Só que aqui não é um mero objeto direto. Aqui eu tenho um verbo. Então, por isso eu digo que é uma oração objetiva, direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Show de bola demais, né, gente? Então, usa essa mesma linha de raciocínio para analisar orações subordinadas substantivas no geral. E deixa eu te dar uma dica. Nas gramáticas, os professores começam, né, analisando a subjetiva, que é aquela que tem função de sujeito. Não faz isso, não. Começa pela objetiva direta. Olha a objetiva direta, a objetiva indireta, olha a completiva nominal, a predicativa, a apositiva e, por último, é que você olha a subjetiva. Eu garanto que você vai aprender bem mais facilmente, tá bom? Questão 23, concordância verbal. Vamos dar uma olhadinha aqui em concordância verbal? Gente, antes de tudo, nós precisamos estar sempre atentos ao fato de que a regra geral de concordância verbal, ela pede que façamos essa concordância em relação ao núcleo do sujeito, ok? Então, quem é que vai ditar a regra? Geralmente é o núcleo do sujeito. Quem manda no verbo é o núcleo do sujeito, tá bom? Vamos olhar aqui. A concordância do verbo destacado em se me disserem que ainda restam. Gente, esse verbo destacado é aqui, ó, restam, tá? Então, olha só. Se me disserem que ainda me restam 10 anos. Tá dizendo que essa concordância deve-se a quê? Ao sujeito 10 anos, ao pronome me, ao verbo disseram, ao sujeito indeterminado? Galera, é basicamente uma forma diferente de perguntar quem é que é o núcleo do sujeito? Por que esse verbo está no plural? Está concordando com quem? Por que ele foi usado dessa forma? Então, olha só. Nesse caso aqui, conversa com o teu verbo. O que é que restam? 10 anos. Gente, aqui é novamente aquele caso de cão arrependido. Volta o cão arrependido. Qual é a diferença de dizer o cão arrependido volta ou volta o cão arrependido? Nenhuma diferença. A diferença é somente a posição do sujeito, antes ou depois do verbo. E é o que está acontecendo aqui. Os 10 anos é sujeito colocado após o verbo. Então, é ele quem manda no verbo. É por isso que o meu verbo está no plural. Então, assim sendo, meu gabarito é letra A, tranquilamente. Gente, olha só. Nessa questão 24, eu tenho aí uma questão que envolve a cobrança do verbo haver. E pergunta por que é que esse verbo está empregado no singular. Deixa eu te dizer uma coisa, o verbo haver, ele é extremamente cobrado em provas de concurso público e a banca IBFC ama esse verbo, tá? Não somente ela, mas as outras bancas também. Então, deixa eu te dizer uma coisa, o verbo haver, quando ele tiver sentido de existir, havia alunos na sala, ó, sentido de existir, de existiam alunos. Ou quando ele tiver sentido de tempo decorrido, de tempo passado, por exemplo, eu não estudava havia alguns anos. Eu tenho aí, ó, fazia alguns anos, sentido de tempo. Você pode até trocar pelo verbo fazer, para ver se encaixa direitinho. Quando o verbo haver tiver esse sentido de existir ou de tempo decorrido, ele será um verbo impessoal. Ele será um verbo que fará oração sem sujeito. E diremos que o sujeito é do tipo inexistente. Tudo isso significa que o teu verbo vai ter que ficar no singular, a ferro e fogo. Gente, não caia nas armadilhas da banca. Não interessa o que tua banca oferecer de opção. Não, porque pode variar no plural, ou então está no plural para variar com tal coisa, ou vai para o plural se fizer assim assado. Não acredite em nada do que vier. Apareceu o verbo haver com sentido de existir ou de tempo, singular, tchau e bênção. Que tipo de sujeito? Inexistente. Que tipo de verbo? Impessoal. Impessoal, sem pessoa. Então, por que esse verbo está no singular? Aí, olha só a banca. Olha essa letra B. Para concordar com a autoridade. Não, gente. Não é concordar com a autoridade coisa nenhuma, que a autoridade não é sujeito. Esse caso aqui é um caso de sujeito inexistente, tá bom? Então, ó, deve-se à impessoalidade do verbo haver. Exatamente. É um verbo impessoal, é um verbo que, por conta disso, sempre vai ficar no singular, na terceira do singular, ok? Então, gabarito letra A de amor. Questão 25.
Em observação às regras de concordância verbal, nota-se que a oração saltam dois rapazes e uma moça, ela poderia ser reescrita de todas as formas, exceto. Ou seja, eu tenho aqui opções de reescrita para essa frase e ele está querendo aí o incorreto, porque nas demais eu tenho correção gramatical, então pode ser reescrito de todas as formas, menos de uma, ou seja, está pedindo a incorreta. Então, galera, vamos conversar rapidamente aqui sobre sujeito composto? Nesse caso, eu tenho um sujeito composto. Quem é que saltam? Dois rapazes e uma moça. Eu tenho dois núcleos, portanto, sujeito composto. Núcleo 1, rapazes. Núcleo 2, moça. Ok? Então, eu tenho aqui um sujeito composto com dois núcleos. Quando isso acontecer, a gente vai ter que observar duas coisas. Se a tua estrutura estiver na ordem direta, ou seja, primeiramente sujeito e depois verbo, o verbo na terceira do plural, combinando, concordando com o todo, tá bom? Mas, quando o teu sujeito composto vier pós-posto, vier após o verbo, aí você tem duas possibilidades de concordância. Quais são as duas? Você vai concordar com o elemento mais próximo, que a gente chama aí de concordância atrativa, tá bom? Então, você pode concordar com a expressão mais próxima, ou você pode concordar com o todo no plural, que é a concordância lógica, tá bom? Então, olha só, vamos fazer aqui testes. Letra A, salta uma moça e dois rapazes. Gente, eu tenho aqui o verbo saltar e o meu sujeito está pós-posto, ok? Quando ele vier pós-posto, lembra, tenho duas opções. Posso concordar com o mais próximo, que é moça, ou com o todo. Se fosse concordando com o todo, estaria saltam uma moça e dois rapazes, e estava joinha. Aqui eu fiz salta porque eu quis concordar com o mais próximo. Não tem problema nenhum, a letra A está ok. Letra B, dois rapazes e uma moça saltam. Gente, essa é a única opção, ok? Possível. Porque agora eu tenho o sujeito composto antes do verbo, ou seja, na posição normal, na ordem canônica, também chamada de ordem canônica, posição direta. Então, ó, dois rapazes e uma moça é o meu sujeito composto, e se ele vem antes do verbo, o verbo obrigatoriamente no plural. Perfeita, letra B. Letra C, uma moça e dois rapazes saltam. Não mudou nada, gente, só fiz inverter. Tanto faz dois rapazes e uma moça e dois rapazes. Se o teu sujeito vem antes do verbo, o verbo tem que ficar no plural. Letra C, ok. Agora venha ver aqui a letra D. Aqui eu tenho um problema, olha só. Salta, dois rapazes e uma moça. Aqui eu tenho o meu sujeito pós-posto, vou colocar até em vermelho aqui, ó. O meu sujeito pós-posto, colocado depois, né? Obviamente, pós-posto, colocado depois do verbo. E quando isso acontecer, ou eu vou concordar com o mais próximo, quem é o mais próximo? Rapazes. Ou eu vou concordar com o todo. Então, aqui, gente, só tinha uma opção, saltam. Por quê? Porque concordando com o mais próximo é plural. Teria que ser saltam. E concordando com o todo, saltam também. Então, esse salta tá errado. É o meu gabarito. Gabarito letra D. Gente, eu tenho aqui nessa questão 26 também o tema de concordância. Olha só o que é que eu tenho aqui. Ao reescrever o verso, a minha rua tem avenidas escuras e feias. Haveria incorreção gramatical. Ele pede a incorreta, tá? Incorreção gramatical apenas na seguinte alternativa. Vamos embora. Letra A. A minha rua possui avenidas. Possui concordando com minha rua. Perfeito. Não é gabarito. Na minha rua existe avenidas. Gente, olha, vamos deixar no stand-by aqui, mas eu já vou te adiantando que vai ser meu gabarito, mas eu não vou nem analisar agora. Vem para a letra C. A minha rua contém. Gente, a minha rua contém. Só toma cuidado com esses verbos que são derivados do verbo ter, do verbo vir. Contém, retém, intervém, advém. Gente, esses verbos, ó, eu tenho aqui acento agudo, porque eu tenho singular, concordando com rua. Se fosse minhas ruas, esse contém teria que ter, ó, circunflexo, tá bom? É o famoso acento diferencial que a gente viu lá no bloquinho de acentuação, tá bom? Então, toma cuidado com esse detalhe. Aí, olha só o que eu tenho aqui. Então, essa letra C tá fora, porque ela tá correta. Letra D. Na minha rua há avenidas escuras e feias. Meu amor,
Esse verbo haver aqui, a gente já conversou sobre ele. Tem ou não tem aqui esse verbo haver, o sentido de existir? Na minha rua existem avenidas, ruas escuras e feias. Existem. Percebe que tem um sentido de existir? Assim sendo, ele é um verbo impessoal. Ele é um verbo que faz oração sem sujeito. É um verbo de sujeito inexistente. E, por conta disso, ele tem que ficar obrigatoriamente no singular. Então, a gente já eliminou A, C e D porque estão corretas. Agora, vamos analisar o problema da letra B? Gente, eu tenho aqui, existe avenidas. Galera, deixa eu te dizer uma coisa. A tia aqui, ela falou sobre o verbo haver, com sentido de existir. Ela não falou sobre o verbo existir. O verbo existir, galera, é normal. Anota aí, tatua aqui na testa, em algum lugar. O verbo existir é normal. Ele concorda com o sujeito normalmente. Ele não faz oração sem sujeito. Não faz sujeito inexistente. Não é impessoal, ok? Não é. O que faz sujeito inexistente é o haver com sentido de existir e não existir. O existir é normal, igual o verbo comprar, pagar, estudar, dormir, comer, tá? Então aqui, ó, se eu tenho avenidas escuras e feias, não pode ser existe, tem que ser existem. O sujeito vem depois. Outro caso de cão arrependido, né? Se você chegou aqui nessa questão direto, volte nas outras, porque você não pode ficar pulando as questões. É o caso de cão arrependido, né? Então, eu tenho aí o sujeito após o verbo, tanto faz se ele vem antes ou vem depois, concordância normal aqui, um sujeito simples. Então, avenidas escuras e feias existem. Esse é o meu gabarito, eu tenho uma incorreção aqui, ok? Então, meus amores, nessa questão 27 agora, a gente vai trabalhar regência, ok? A regência é um tema extremamente explorado pela Banco BFC. Se você der uma olhadinha nas estatísticas, você verá que tem uma porcentagem considerável, cerca de 4, 5% das questões da prova, elas contemplam casos de regência. Se você juntar com crase, aí é que aumenta mais a porcentagem. Então, a gente precisa se ater aqui a esse assunto, tá? Olha só, aqui eu tô trabalhando dois verbos, gente. Na verdade, eu tô trabalhando apenas o verbo lembrar, mas eu quero trabalhar contigo ao mesmo tempo o verbo esquecer. Esses verbos lembrar e esquecer são verbos que eu brinco e chamo de verbos de tudo ou nada, ok? Então, para que você acerte a regência, você precisa lembrar esse macete. São verbos de tudo ou nada. Como assim, professora? Ou você vai usá-los com pronome e preposição, ou seja, pronominais e com preposição, ou você vai utilizá-los sem nada, sem pronome e sem preposição. Exemplo, eu me lembro de você. Me lembro de você. Eu estou usando o me, que é um pronome, e o de, que é uma preposição. Essa é uma utilização correta. Então, eu me lembro de você. E a outra opção, por exemplo, eu lembrei o evento. Eu lembrei o evento. O que é que você percebeu aí? Eu tirei o me e eu tirei o de. Eu tirei o pronome e eu tirei a preposição. Gente, essas são as únicas formas de utilizarmos o verbo. Tanto o verbo lembrar como o verbo esquecer, tá? Então, toma cuidado com coisas do tipo, eu lembro de você. Eu lembro de você. Isso tá errado. Eu não posso dizer eu lembro de você, porque eu tô indo só até a metade do caminho. Eu nem tô sendo tudo, nem tô sendo nada. Eu nem tô usando o completo com pronome e preposição, e nem estou usando sem nada, sem ambos. Então, toma cuidado, não posso fazer a metade do caminho. Ou uso pronome e preposição, por exemplo, eles se esqueceram do compromisso, se esqueceram do, eles se esqueceram do compromisso, ou eles esqueceram o compromisso. Tiro tudo, tiro o pronome e preposição, certo? Então, toma cuidado com esse verbo, o verbo esquecer e também com o verbo lembrar. É justamente sobre ele que a questão fala. Olha só, ao observar as duas ocorrências do verbo, lembrar em me lembro com clareza de todas as minhas professoras, mas não consigo lembrar o quê? Gente, olha só, aqui eu tenho me lembro de. Nessa primeira estrutura, eu tenho tudo. Eu tenho pronome e preposição. Nessa segunda estrutura, ó, não consigo lembrar o quê? Perceba que o autor, ele retirou o pronome e retirou a preposição. Então, eu tenho duas opções válidas
para o uso desse verbo, tá? No primeiro caso, pronominal, ou seja, com pronome e preposição, e no segundo caso, sem nada. Assim, gente, ó, duas regências distintas em função de serem ou não verbos pronominais é justamente meu gabarito. Aí agora, deixa eu só fazer um paralelo aqui. Paralelo não, observação. Gente, cuidado, tá? Esse me lembro com clareza, começando com letra maiúscula, esse me, isso é linguagem coloquial, ok? Eu não posso começar a frase com pronome oblíquo se eu estiver querendo usar o fator culto da língua, tá bom? Então, por exemplo, me ligue, me avise, eu posso usar isso na oralidade, no dia a dia, mas eu não posso escrever isso numa redação para concurso público e eu não posso dizer que esse é um gabarito correto, tá? Se tiver lá, procure o gabarito correto, o item correto de colocação pronominal. Nunca vai ser correto esse me ligue depois. Tem que ser como? Ligue-me depois, tá? Avise-me depois. Eu não posso utilizar me ligue. Te amo. Gente, não. Na coloquialidade, no dia a dia, sim. Mas se você precisa escrever corretamente, de acordo com o padrão culto, amo-te, tá bom? Agora cá pra nós, né, minha gente? No padrão culto, tá? Porque no dia a dia, né, você ficar amo-te, quero-te, pegue-me. Olha, sinceramente, isso é uma broxação grande, viu? Você tá pensando mais no pronome do que na pessoa. Então, pelo amor de Deus, não precisa, tá? Usa só na tua prova para garantir, né, teus pontinhos, passar, ser concursado, concursada, mas não precisa de tanto raciocínio, né? Então, olha só. Então, nesse caso, questão 27, letra A. Gente, nessa questão 28, eu tenho aqui o estudo da regência dos verbos. Né? Eu tenho alguns verbos que eles vão variar de regência dependendo do sentido, tá? Eu preciso conhecer esses verbos, professora? Preciso, tá? Então, olha só. O verbo destacado em é esse daqui, tá? Procedeu à contagem regulamentar e proclamou Raul o vencedor. Gente, esse proceder com sentido de iniciar, perceba que o A está craseado, ou seja, ele pede preposição. Proceder a algo. Gente, não existe um A craseado sem uma preposição ali dentro, tá? O acento grave, ele indica justamente a contração da preposição a com o artigo a. Então, quando você encontrar na tua prova um A craseado, saiba que tem uma preposição embutida aí. É o A... Eita, peraí. Deixa eu só apagar aqui para ficar um negócio mais bonitinho, né? É um A mais um A, tá bom? Então, apareceu crase na tua prova, você sabe que tem dois As aí. Então, aqui, esse proceder à contagem, se pede preposição, é um verbo transitivo indireto, que pede a preposição a, ok? Olha só, dentre os verbos destacados abaixo, assinale o que não possui a mesma transitividade, ok? Ou seja, ele pede um que não use o a, ou que não seja transitivo indireto. Então, vamos embora. Que não, tá, gente? Toma cuidado, sublinha na hora da tua prova. Assistir no sentido de ver. Gente, quando o assistir estiver empregado com o sentido de ver, assistir a algo, ok? Pede o a sim, então não é gabarito. O verbo obedecer e o verbo desobedecer sempre pedem o a, ok? Sempre, então não é gabarito. O verbo querer com o sentido de ter afeto também pede o a. Eu quero a fulano, eu quero ao curso, né? Quero bem a fulano, enfim. Eu tenho aí, né, o verbo querer com o sentido de ter afeto. Nesse caso, ele vai pedir o a. E aqui na letra D, eu tenho o verbo aspirar com o sentido de respirar. Sim, gente. Quando o meu verbo aspirar tiver o sentido de respirar, de sorver. Ela aspirou o aroma de café quente, o aroma das flores, o perfume das flores. Aspirou o pó da sala, sentido de sorver. Tanto quando tiver sentido de sorver, quanto tiver sentido de respirar, ele será um verbo transitivo direto, né? Será aspirar algo. Assim, não pede preposição, e é justamente o que acontece aqui, tá pedindo que não peça, né? Preposição. Meu gabarito, então, letra D de dado. Gente, questão 29, trata aí do uso do A craseado e HA. Vamos lá? Analise os enunciados e assinale a alternativa que preencha corretamente, respectivamente, as lacunas abaixo. Vamos embora. Olha só. Moça sonhadora que adorava ir a festas de casamento ou às festas de casamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui eu só tenho duas opções.
Porque quem vai a algum lugar, ok? Então, ou eu vou fazer ir a festas no singular, a mais palavra no plural, ó. Quando eu tiver a e em seguida a palavra no plural, esse a não pode ser craseado. Deixa eu só escrever melhor aqui, para você não ficar, né, achando o negócio tão feio. Olha só. Então, tem um azinho aqui, tá? Então, quando eu posso utilizar nesse caso, quem vai a algum lugar. Então, esse a tem que estar aqui. Ou eu utilizo apenas a preposição, e por conta disso não será craseada. Ou eu utilizo as, para concordar com festas. Mas nesse caso, terá que ser craseado, ok? Por quê? Porque quem vai a algum lugar, então eu vou ter o a exigido pelo verbo ir, mais o as para acompanhar festas. Então, ou eu vou ter as festas, craseado, ou eu vou ter apenas o a exigido pelo ir, sem o artigo, e por isso, obviamente, ele não vai ficar craseado. Então, eu tenho essas duas opções. Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho o AS sem crase, impossível. Outro AS sem crase, impossível. Gente, eu tenho o A craseado, impossível. O A sozinho aqui é A mais palavra no plural, crase nem a pau. Se você não sabia desse macetezinho, pode fixar aí. Toda vez que eu tiver um A mais uma palavra no plural, crase nem a pau. Então, aqui tá fora. Só por aí eu já matei meu gabarito, mas eu vou continuar fazendo contigo, tá? Então, olha só. Então, eu adorava ir a festas, tá bom? Adorava ir a festas. Aí, olha só o que é que eu tenho aqui. Todas as atividades de hoje começarão a partir. Gente, antes de verbo não ocorre crase, ok? Então, até agora tudo tranquilinho. Sair para relaxar à noite. À noite é uma locução feminina. Todas as minhas locuções de base feminina devem ser acentuadas. Então, à noite, à toa, à deriva, às vezes, à moda de. Todas essas locuções devem ser craseadas. E, para fim, eu tenho aqui, ó, aquele vilarejo que fica a 30 quilômetros da cidade. Galera, anota essa dica em algum lugar. Não ocorre crase antes de numeral. Não ocorre crase antes de numeral. A única exceção é em locução de horário. Por exemplo, a aula começa às 18 horas. Então, aqui eu tenho um horário de relógio. Então, esse horário aí é craseado. Às 18h15, às 18h27, às 18h43. Não interessa. Pode ser horário redondo, quebrado. Pode ser, inclusive, por extenso. À 1 da tarde, esse 1 por extenso, não tem problema nenhum. Craseado, porque é locução de horário. Fora isso, meu amor, não. Vem numeral depois, crase proibida. Assim sendo confirmado meu gabarito letra D de dado. Joia? Amores, nessa questão agora, né, da Prefeitura do Conde, eu tenho o seguinte. Eu quero o caso em que o acento grave não é facultativo. Não é facultativo. Então, deixa eu te passar logo um macetezinho aqui. Pelo menos, não vai resolver 100%, mas vai te fazer lembrar quais são os casos facultativos. Então, eu tenho 3 casos facultativos para ocorrência da crase. Quais são os casos, professora? Os casos são até sua... Eita, deixa eu apagar aqui porque o negócio ficou muito bom não, peraí. Até sua e mulher. Como assim, professora, até sua mulher? Olha só, quando eu estiver diante da preposição até, né, a crase será facultativa. Então, por exemplo, vamos até a última consequência. Esse a aí, ele pode ou não ser craseado, porque quem vai a algum lugar e o até é caso facultativo de crase. Então, eu vou até a última consequência, até será aí, né, caso de crase facultativo. Sua, esse sua, gente, não é exatamente o sua, é só um mnemônico para você se lembrar de que pronomes possessivos femininos no singular são pronomes que geram caso facultativo de crase. Então, pode ser sua, minha, nossa, vossa, tudo bem, tá? E mulher, para que você se lembre de que antes de nome próprio feminino, a crase é facultativa, tá bom? Então, vamos lá. Ele quer um caso em que não é facultativo.
Vamos embora. Ao retornarmos da viagem, escreveremos a sua prima. Ó só, aqui, eu vou botar até numeração. Ó. 1, 2 e 3. Então, aqui eu tenho o caso 2, percebem? A sua prima, eu tenho o pronome possessivo feminino singular, que a crase é facultativa, então não é gabarito. Letra B. Planejo ir de moto até a torre da cidade. Gente, eu tenho até aqui na jogada, né? Quem vai, ó, vai a algum lugar, né? Eu tenho aqui caso facultativo. Gente, por que eu tô fazendo esse vai a algum lugar, hein? Minha gente, pelo amor de Deus, toma cuidado. Cuidado para não querer crasear o até, né? Antes do até, numa frase do tipo... antes não, quer dizer depois. De um até, no caso do tipo... Eu comprei até a blusa de que eu não precisava. Eu comprei até a blusa de que eu não precisava. Olha, professora, tem até a. Eu não vou crasear isso, não? Gente, toma cuidado. Quem compra, compra algo. Compra alguma coisa. Então, esse verbo comprar, ele não pede o a. Então, só pelo fato de o verbo comprar não pedir o a, tchau. Já não pode ocorrer crase aí. Eu não vou ter a preposição a na jogada. E se eu não tenho a preposição a na jogada, tchau, não pode ocorrer a crase, ok? Então tem que tomar cuidado. Não é porque tem um até na jogada que obrigatoriamente você vai estar diante de um caso facultativo de crase, tá? Ah, se tem um até, é crase facultativa. Não. Olha se o termo anterior pede a preposição a, tá bom? Então toma cuidado. Então vamos lá, letra C. Logo pela manhã, devolvi o lápis a Jaqueline, nome de mulher, caso 3. Maravilha, eu tenho aí a crase facultativa. E para fechar, chegou à distância de 5 centímetros do poste. Gente, aqui eu tenho uma locução de base feminina e elas são obrigatoriamente craseadas, assim sendo gabarito letra D de dado. Maravilha?